Estamos de volta, pessoal, continuando aqui com o nosso domínio 2.0. Vamos começar falando aqui no nosso item 2.7, explicar a importância dos controles físicos de segurança. Vamos falar um pouquinho aqui sobre barricadas, vestíbulos, controle de acesso e vestíbulos, a gente vai entender o que é isso daí. Badges, alarmes, sinalizações, câmeras, CCTV, camuflagem industrial, parte de pessoal, parte de travas. USB Data Blocker, parte de iluminação, de cercas, supressão de incêndio, né? Evitar incêndio. Sensores, drones novamente. Logs de visitantes, gaiolas de Faraday, lacunas de ar, a gente vai entender também o que é isso daqui. Subrede monitorada, se não me engano a tradução disso aqui, que é a antiga DMZ. Distribuição de cabo protegido, áreas seguras e destruição segura de dados. Tranquilo? E começando aqui com a nossa introdução. Sem segurança física, não existe segurança. Para garantir uma maior segurança para os seus ambientes, o layout deles devem ser projetados com a segurança em mente. Começando com o nosso primeiro item aqui, barricadas. Seria barricadas, poste de amarração. Além disso, né, além das cercas que a gente vai ver mais para frente, eles são usados para fazer um controle físico, ali, obviamente, de tráfego de pedestres e veículos. E aí na imagem traz esse bloco de concreto aqui. E lá nos Estados Unidos eles chamam isso aqui de carreiros. Não sei se é o nome técnico disso também. Mas eu vi algumas alternativas e algumas questões simuladas que citam essa parte de carreiros aí. Que seriam esses blocos de concreto aí. Filas em zigue-zague, postes, barreiras com pneus, cones, entre outros, são exemplos de barricadas. Muito simples, muito tranquilo, né? Quando utilizados corretamente, podem controlar multidões e evitar que veículos sejam usados para danificar as instalações. Vestíbulos de controle de acesso. Ambientes de alto valor ou alta segurança podem ter ambientes tipo antessalas para controle de acesso como meio de controlar o acesso a áreas mais seguras, também conhecido como man-trap. A gente viu no primeiro domínio ainda sobre essas salas, né? Tem várias formas de executarem elas, né? Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa questão de uma porta abre e a outra fica fechada, e a outra abre, a outra fecha e tal. A gente tem mais a questão daquela porta giratória, né? Mas seria mais ou menos a mesma ideia mesmo. Badges, quando um funcionário é demitido ou deixa a empresa, os crachás devem ser devolvidos e destruídos. A política de segurança de uma empresa pode exigir que os crachás sejam usados à vista de cada pessoa autorizada, né? Obviamente pendurado no pescoço, preso ali em um bolso da blusa, ou se a blusa for de botão, enfim, alguma forma ali que fica bem nítido, né, essa utilização. Os crachás devem ser projetados com recursos de segurança para minimizar os riscos de copiarem, né, de duplicarem esses cartões e ter acesso a locais aí que somente pessoas autorizadas devem ter acesso. Falar um pouquinho sobre alarmes. Os alarmes são um importante componente de segurança física projetado para fornecer avisos prévios em caso de situações perigosas, como incêndios ou evacuações, ou para a detecção de atividades não autorizadas, como invasões ou arrombamentos. Quando os alarmes são usados para segurança, devem ser audíveis e visíveis. Isso aqui é um detalhe bem importante, ó. Tem que ser audível e visível. Por quê? Para atender a qualquer indivíduo com deficiências físicas, como perda de visão ou perda de audição. Imagina lá, o alarme ele só é sonoro e alguém não escuta. A pessoa tem um problema ali. Aqui tá adição não, né? Audição. De audição. Então tem um alarme ali que ele é sonoro e ele não tem um giroflex, nenhuma luzinha vermelhinha piscando, nada do tipo. Então a pessoa que tem problema de audição, ela não vai entender, ela vai ver uma correria ali e tudo mais, e se ela morar sozinha num prédio, por exemplo, enfim, por isso que os alarmes têm que ter essas duas vertentes aí, tanto sinal audível quanto sinal visível. Signage, que seriam as sinalizações, são controles direcionais para advertir ou informar direções, localizações, sentidos, etc. As placas podem ser utilizadas tanto para segurança como para proteção. Placas de segurança podem fornecer informações sobre saída de emergências, por exemplo. E placas de proteção podem avisar sobre controle de segurança ou consequências, como chão molhado, por exemplo, aquelas plaquinhas amarelinhas, né, que o pessoal da limpeza coloca. Câmeras. As câmeras podem registrar atividades que ocorrem dentro de uma instalação e de suas dependências. A maioria das empresas utilizam câmeras ligadas em um aparelho de CFTV, circuito fechado de televisão. No material a gente vai ver que eles trazem lá como CCTV,
Seria Closed Circuit TV off TV, né? Enfim. E aqui a gente troca o closed por fechado, obviamente. Reconhecimento de movimento. Algumas câmeras podem possuir sensores sensores para reconhecimento de movimento. Sensores, tanto faz aqui, né? De reconhecimento ou para reconhecimento de movimento. Essa funcionalidade pode economizar espaço de armazenamento nos equipamentos de gravação, pois salva as imagens somente quando o movimento é detectado. E aí, só um adendozinho aqui. Muita gente compra a câmera, instala lá no CFTV, nos DVRs da vida aí, né? E relacionados, NVR, por aí vai. E aí acha que tá pronto. Não, você tem que fazer a configuração, porque esse sensor de movimento, na maioria das câmeras, ele tem uma certa sensibilidade. Então pode ser que um mosquitinho passando na frente da câmera já gere um movimento para ela gravar. Se você quiser que a câmera fique gravando todo o tempo, obviamente, sem problemas, tranquilinho. Mas tem essa questão aqui de espaço de armazenamento lá nos DVR, até porque normalmente o HD ele é limitado, né? Acho que os HDs maiores que cabem ali é 10 TB. E aí considerando um monte de câmera gravando em simultâneo, enfim, pode ser que diminua o espaço aí. Detecção de objeto. Algumas câmeras são capazes de identificar objetos, incluindo rostos, dispositivos e até mesmo armas. Espaços também podem ser limitados com cercas virtuais, identificando possíveis violações de espaço. No YouTube mesmo a gente vê vários vídeos aí, né, do pessoal demonstrando essas tecnologias, onde você coloca tipo umas cercas virtuais ali na câmera, onde a câmera está pegando, e quando passa um carro, por exemplo, ela começa a gravar. Ou quando passa uma pessoa, aparece um alarme lá pro pessoal de segurança. Enfim, bem interessante isso daí também. CCTV, como eu disse, também conhecido como CFTV, né? Uma versão aí traduzida. É um sistema que engloba monitores, câmeras e um dispositivo para gravação e armazenamento das imagens capturadas. Podem possuir acesso remoto, backup em nuvem, entre outras funcionalidades. Muito bacana, né, pessoal? O conceito é bem tranquilo, a parte de configuração é um pouquinho mais complexa disso aí, mas nada que vai cair na prova. Camuflagem industrial. As empresas que realizam operações altamente sensíveis ou secretas, ou até mesmo instalações que contêm equipamentos valiosos, são muitas vezes escondidas das vistas das pessoas. A camuflagem industrial descreve as formas como a ação pode ser projetada para se misturar de modo que seu verdadeiro propósito não seja descoberto e que não gere atenção indesejada. Você vai fazer um transporte de valores ali, né? O pessoal tenta fazer uma camuflagem e outros tipos, né, de camuflagem que a gente tem também, de você tentar passar ali desapercebido algum material, algum equipamento como algo que não tem valor, né? As importações da China que nos diga isso daí, né? A gente importa lá uns iPhone e coloca lá que é tela de celular recuperado. Seguindo aqui, com a parte de pessoal, ela é um elemento chave na segurança física. Eu acho que muito mais do que chave, né? A parte mais importante e ao mesmo tempo o elo mais fraco. Pessoas podem ser usadas para proteger ambientes e defender contra entradas não autorizadas, ou ajudar também nas entradas não autorizadas. Os guardas de segurança são normalmente posicionados nos portões para controlar o acesso às instalações dos prédios. São responsáveis por garantir que somente as pessoas autorizadas possam entrar. Quando bem treinados, representa um dos métodos mais eficazes de segurança física, apesar de ser um dos mais caros. Foca nesse bem treinados aqui, né? Vou contar uma historinha rapidinho pra vocês. No local que eu trabalhava, tinha vigilância armada lá. E de vez em quando aparecia um pessoal meio louco lá, final de semana, pra pegar encomenda, né? E aí, um caso específico lá, como eu tinha contato com a parte de infraestrutura, vira e mexe aparecia os vigilantes para me reportar o que tinha acontecido, né? Principalmente relacionado a data center ou segurança física, de parte de monitoramento, que ajudava eles bastante a controlar o perímetro ali. Ou algumas tentativas aí que tinha alguma coisa a ver com TI, parte de impressora, cabeamento, enfim. E aí contando, um funcionário tal, que era da TI, inclusive, veio aqui para buscar um negócio, era 6 horas da tarde de um domingo, e aí ele veio buscar a encomenda dele que tinha chegado uns 5 dias antes. Isso era período de férias, né? Tipo um recesso que a gente tinha lá. E aí ele se identificou pro vigilante, que era servidor lá da TI. E aí o vigilante falou assim, cara, eu nunca nem te vi aqui no prédio e tal, né? E aí a gente tinha um ponto eletrônico lá, que a gente digitava a nossa matrícula lá, pra gente registrar o nosso horário de trabalho, né? O ponto eletrônico. E aí o vigilante teve uma sacada, cara, espetacular ali.
eu tirei o chapéu pra ele ali na hora. Até parabenizei ele. Ele perguntou, cara, qual que é a sua matrícula? E seu nome completo? E aí falou a matrícula, ele anotou, foi lá no ponto eletrônico, digitou a matrícula do cara, apareceu a foto dele e o nome dele. Aí ele falou, não, realmente você é servidor, é tal departamento e tudo mais. Mas assim, imagina se não fosse. Tanto pelo horário, né? Totalmente incomum, uma tentativa de acesso ali. E foi barrado pelo vigilante, que foi realmente nesse ponto aqui bem treinado. Seguindo aqui, chega de historinha. Sentinelas robôs. Normalmente instalados em locais de alta segurança, sentinelas robôs são projetados para patrulhar uma área para detectar e responder a incidentes de segurança. É muito utilizado isso daqui em usinas, né? Usina hidrelétrica e tudo mais. Tem umas câmerazinhas que ficam lá monitorando e às vezes se alguém passar de determinado acesso ali, ela faz um alarme, emite alarme, luz, iluminação, enfim. Recepcionistas, parte de recepção, os recepcionistas podem fornecer controles de segurança altamente eficazes, como limitando o acesso a uma instalação, questionando os visitantes, levantando alarmes em resposta às atividades suspeitas, prevenindo ataques de engenharia social e mais um monte de coisa, né? Cai também naquela questão, quando são bem treinados, fazem um serviço ali maravilhoso, mas ao mesmo tempo ela é mais fraca e pode acabar liberando algum acesso ali não autorizado, facilitando algum tipo de acesso, né? E para finalizar aqui a parte de pessoal, esse Two-Person Integrity Control, né, seria um controle de integridade ali para 2 pessoas. Locais de alta segurança e empresas podem justificar o uso de 2 pessoas na segurança, para evitar que bens valiosos sejam deixados sozinhos. Os controles de 2 pessoas exigem que o acesso só possa ser obtido por meio das ações combinadas de 2 ou mais indivíduos. Cofres bancários e salas de provas, por exemplo. Um exemplo bem clássico disso aqui que eu já vi, não sei se é ainda assim. Quando o pessoal vai contar dinheiro em caixa eletrônico, sempre são 2 pessoas. Na parte aqui de salas de provas, vai fazer o Enem da vida lá. Os 3 últimos vão ficar ali até o final, para eles saírem junto da sala, para tentar dar um pouco mais de transparência ali ao exame, né? Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa parte 1 do nosso item 2.7. Não esquece daquele joinha maroto, comenta o que vocês estão achando aí e bora para o próximo vídeo.